Amigos, hoje é um dia histórico na vida do Grêmio, histórico. O Renato Portaluppi está completando hoje 384 jogos como treinador do Grêmio. Ele ultrapassa o Foguinho, o Osvaldo Rola, que chegou a 383 jogos. A vida dos dois ligadas ao Grêmio são vidas muito parecidas. O Foguinho foi jogador e foi treinador do Grêmio, o mesmo com o Renato, jogador e treinador. Os dois têm em comum a identidade de que são gremistas. Gremistas, os dois muito gremistas. O Foguinho chegou uma vez a ganhar do Grêmio treinando o Cruzeiro. Terminado o jogo, ele chorou, porque aquela vitória tirava o título do Grêmio. Exatamente. Este era o Osvaldo Rola. O Renato é a mesma coisa. O Renato é tão gremista quanto o Osvaldo Rola. Olha, eles têm mais coisas em comum. O Foguinho colocou os pés na calçada da fama, tão logo surgiu a calçada da fama. O Renato, para não ficar atrás, pediu e levou uma estátua. Isso é coisa de gremista, não tenha dúvida. Eles, como treinadores, têm mais questões que os fazem e os tornam parecidos. Mas eu já vou contar em seguida para vocês. Antes eu quero fazer um pedido. Dá um like, venha para o nosso canal, participe do nosso canal, te inscreve no nosso canal, compartilha com os amigos. Eu sou o Darcy Filho. Olha, o Foguinho e o Renato como treinadores, eles sempre defendem. O Foguinho defendeu, porque já partiu, sabemos, e o Renato defende os seus atletas. Ambos defendem os seus atletas como ninguém. Uma ocasião, o Grêmio perdeu um Grenal, e o Osvaldo Rola, quando chegou, não estava no Grêmio. Quando retornou para o Grêmio, tinha sido culpado, tinha recebido a responsabilidade pela derrota na falha de um lance, um lateral direito chamado Cláudio Radar. E naquela oportunidade, formado na base do Grêmio, naquela oportunidade, a fotografia do atleta que era formado na base do Grêmio tinha um número de anos servindo o clube, ia para o vestiário. E depois daquele episódio, tiraram a foto do Cláudio Radar do vestiário. Foguinho foi lá quando assumiu, não, volta a foto do Cláudio Radar para o vestiário. É assim como você vê o Renato defender os seus atletas hoje, era como o Foguinho defendia os seus atletas ali atrás. Portanto, a identidade entre ambos é muito grande. Ambos são autodidatas. Eles se formaram trabalhando no futebol sem a formação acadêmica. Foguinho e Osvaldo Rola. O Foguinho chegava a ser alfaiate. O Renato de vestir entende somente de se vestir bem. Como se percebe, até aí há uma certa identidade entre as partes. Os dois líderes natos, líderes completamente. Eles não transferiam responsabilidade, o Renato não transfere responsabilidade para ninguém. E assume todas as questões, ele se colocando sempre à frente. Sempre à frente. O Foguinho até dizia, olha, o general vai na frente dos seus comandados, dizia o Foguinho, puxando pelo R como fazia. Olha, eles disciplina. O Foguinho e o Renato sempre foram adeptos da disciplina. O Renato está aí mostrando até hoje. Basta observar que não há nenhuma crise, nesse tempo todo que o Renato está no Grêmio, não há nenhuma briga no vestiário do Grêmio de desentendimento de A com B. Deve até ter ocorrido uma outra discussão, mas fato disciplinar que viesse a comprometer o trabalho do Renato, não. O mesmo acontecia com o Foguinho. O mesmo acontecia com o Foguinho. Foguinho era teimoso, como é o Renato. O Foguinho tinha os seus atletas preferidos, como o Renato tem os seus atletas preferidos. Ambos, tanto o Foguinho quanto o Renato, eles tinham lances assim incríveis. Quando menos esperava, eles faziam alguma coisa diferente. O Renato ainda faz. Foguinho, uma ocasião, num sábado de manhã, antes de um treinamento que chamavam de recreativo, antes do jogo do domingo, o Foguinho no Estádio Olímpico, no gramado suplementar, isso em 1976, perfilou todos os jogadores voltados para o Estádio Olímpico e fez todos os atletas cantar o hino do Grêmio. Todos os atletas cantaram o hino do Grêmio. Olha, e tinha jogadores bem interessantes, um pouquinho famosos naquela época. Anchieta, jogador de seleção uruguaia, melhor jogador da Copa de 70. Zequinha, jogador de seleção brasileira. Olha,
Então, vários atletas com esse perfil, o Oswaldo Rola colocou lado a lado e fez os meninos cantarem o hino do Grêmio. Este era o Oswaldo Rola. Não soube que o Renato tenha feito ainda alguém cantar o hino do Grêmio, mas não se surpreendam se ele não tomar esta decisão ali na frente, porque o gremismo dos dois é quem conduziu a ambos a esta condição de ser os dois treinadores mais longevos na vida do Grêmio. Muito mais. O Oswaldo Rola tinha outras manias. Ele, durante um certo período, na primeira vez que trabalhou no Grêmio, ele só usava um blusão preto, um suéter preto. Ele usava um suéter preto, era o seu. O Renato, eu até não lembro que ele tenha muito. Ele muda de roupa, essas coisas assim, me parece que o Renato cuida mais do bem vestir, de se apresentar sempre de forma elegante. O Foguinho não, o Foguinho era mais. Mas são mínimas as diferenças entre ambos. Eles também respondem para a imprensa a todas as perguntas que de alguma forma podem atingir os seus atletas ou o clube. Quando é com eles, eles até toleram. Como eu conheço a história dos dois, eu estou relatando para vocês coisas fantásticas. As do Renato vocês conhecem hoje, mas as do Foguinho não. É preciso que alguém recorde. Uma ocasião, o atleta Jorge Tabajara foi mal no Grenal, saiu, foi para o Inter, voltou. Quando voltou, alguém perguntou, mas seu Oswaldo Rola, e o Jorge Tabajara, como é que fica a situação dele? E a pergunta dele para o repórter, você já errou alguma vez na vida, menino? Pois é, ele também errou, comigo vai jogar. Era assim o Oswaldo Rola, é assim o Renato. Os treinadores longevos que conhecem futebol e que são vitoriosos, eles têm na cumplicidade com os seus atletas a grande forma de atuar, a grande segurança na atuação. Mas estes também são torcedores do clube. Se não forem torcedores, não durarão por muito tempo. Um abraço.